Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, sim, é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, simpatia e semelhança de tendências. Esses espíritos felizes por estarem juntos procuram-se. A encarnação apenas os separa momentaneamente, pois após sua volta à erraticidade, reencontra-se com amigos que retornam de uma viagem. Às vezes, uns seguem a outros juntos na encarnação, em que se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos da carne. Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam. Após cada existência, terão dado mais um passo na busca da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo mais puro, e não é mais perturbado pelo egoísmo nem pelo arrastamento das paixões. Podem, assim, percorrer um número limitado de existências corporais sem que nada afete sua mútua afeição. Deve-se entender de que se trata aqui da verdadeira afeição de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra só pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Apenas as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais acabam com a causa que as fez nascer, e essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, ao passo que a alma sempre existe. Quanto às pessoas unidas só por interesses, realmente não são nada umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existe entre parentes são sinais da simpatia anterior que os aproximou. Por isso, disse ao falar de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família, ao dizer-se isso, declara-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Além disso, os maus melhoram-se pouco a pouco ao contato com os bons e pelos cuidados que recebem. Seu caráter se suaviza, seus costumes se educam, as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece na Terra entre as raças e os povos. O temor de um grande aumento de parentela em consequência da reencarnação é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor suficientemente desenvolvido para alcançar um grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos os amaria menos do que se tivesse apenas um. Mas que os egoístas se tranquilizem. Esse temor não tem fundamento. Supondo que um homem tenha tido 10 encarnações, isso não significa que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Reencontrará apenas aqueles a quem amou, aos quais esteve ligado na terra por laços de parentesco ou de algum outro modo. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Essa doutrina nega com toda certeza e de forma categórica a preexistência da alma. Acontece que se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior existiria entre elas. Seriam, portanto, completamente estranhas umas às outras. O pai seria estranho ao seu filho e, deste modo, a filiação das famílias se encontraria reduzida apenas à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Resultaria que não haveria nenhum motivo para se orgulhar por ter tido como antepassados tais ou tais personagens. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes poderão já ter se conhecido, ter vivido juntos, se amado e poderão se reencontrar noutras reencarnações para estreitar seus laços de simpatia. Isto tudo em relação ao passado. Quanto ao futuro, de acordo com um dos dogmas fundamentais que resultam da não reencarnação, a sorte das almas estaria irrevogavelmente fixada após uma única existência. A fixação definitiva da sorte da alma resultaria na interrupção de todo o progresso, pois desde que se considera que há progresso, já não há mais sorte definida marcada. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados, ou para o inferno eterno. Assim, elas são imediatamente separadas para sempre, e sem esperança de algum dia se aproximarem, de tal modo que pais, mães, filhos, maridos e esposas, irmãos, irmãs, amigos, nunca terão a certeza de se reverem. Significa a mais completa quebra dos laços de família.
Com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos os que se amaram se reencontram na Terra e no espaço e progridem juntos para chegar até Deus. Se falharem no caminho, retardarão seu adiantamento e sua felicidade, mas nem por isso suas esperanças estarão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que se afundaram. Enfim, com a reencarnação, há a eterna solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de amor. Em resumo, são apresentadas 4 alternativas para o homem sobre seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada conforme afirma a doutrina materialista. Segunda, ser integrado ao todo universal conforme afirma a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade da alma com a fixação definitiva do destino de acordo com a doutrina da Igreja. Quarta, individualidade da alma com progresso ao infinito conforme a doutrina espírita. De acordo com as 2 primeiras, os laços de família são rompidos após a morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo lugar, que pode ser um inferno ou paraíso. Com a pluralidade das existências que é inseparável da progressão contínua, existe a certeza de que as relações entre aqueles que se amaram não se interrompem, e é isso o que constitui a verdadeira família.